Graça e paz de Cristo Jesus, amados leitores da Palavra de Deus. Aqui com você, Pastor Euclides, e a sua Jornada Bíblica IBPP 2024. Chegamos à nossa leitura de número 44 e a uma passagem muito amada por todo o povo judaico-cristão de todos os tempos, que já foi aí contemplada em muitas poesias cantadas e por muitas histórias recontadas para nossas crianças, para nossos jovens, de diversas formas artísticas. A queda das muralhas, de Jericó. Essas muralhas eram famosas na época. Jericó era considerada uma fortaleza inexpugnável. Como já disse ontem, é a cidade onde os arqueólogos encontraram os mais antigos vestígios de ocupação, digamos assim, urbana, de civilizações. Portanto, a cidade mais antiga do mundo até hoje, registrada pela arqueologia. Vamos então à nossa leitura, lembrando sempre, que estamos usando aqui a nova versão internacional, que foi usada na Bíblia de Estudo Facilitado, publicada aqui no Brasil pela editora Mundo Cristão e editada pelos conhecidos jornalistas estadunidenses Philip Yancey e Tim Stafford. Esta é a sua jornada de 250 dias, lendo a Bíblia numa visão panorâmica das Sagradas Escrituras. Josué, capítulo 6, diz então assim, vou ler a partir do 5:13, tá? Para termos uma visão aí mais completa deste importante episódio. Importante e impressionante. A queda de Jericó. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: Você é por nós? Ou por nossos inimigos? Nem uma coisa, nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: Que mensagem o meu senhor tem ao seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Irmãos, aqui é importante os irmãos entenderem que este homem que aparece, este comandante do exército do Senhor, ninguém mais é do que o próprio Senhor. É uma teofania, é o mesmo personagem que em outras passagens é chamado de anjo do Senhor. Como sabemos disso? Sabemos porque Josué se prostra diante dele em sinal de respeito, ou seja, de adoração, e ele aceita, porque anjos não aceitam ser adorados, como a gente já observou em outras passagens, como lá em Apocalipse 20, versículo 10, ou 22, 10, onde o anjo não aceita ser adorado pelo apóstolo João. E também porque no versículo 2 do capítulo 6, que vamos ler agora em seguida, diz: Então o Senhor disse a Josué, então quem estava ali com ele era o Senhor. Ou seja, é uma teofania, uma manifestação divina. Deus Filho, Jesus, antes da sua encarnação, da sua vinda em carne ao mundo, ele aparece no Antigo Testamento em alguns momentos importantes, tá? Um deles é este momento aqui de Josué, capítulo 6. Ora, Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias.
7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro, ou seja, irmãos, um chofar, como a gente conhece bem hoje, à frente da arca da aliança. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá, e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. Uma pausazinha para falar de uma passagem que não fez parte aqui da nossa jornada. No capítulo 3, alguns dias antes, eles haviam atravessado o Rio Jordão, o que espantou ainda mais os cananitas. Por isso Jericó está completamente fechada, porque era a época da cheia do Rio Jordão. Eles conheciam o Rio Jordão como o nome de Ian, o nome de um deus para eles. Então o Jordão para eles era um deus. Quando o Jordão, na sua época de fúria, quando o deus Jordão, na sua época de fúria, da sua cheia, é simplesmente vazado, ele é aberto ao meio, e o povo atravessa em seco, num milagre, irmãos, que é ainda mais espantoso do que o milagre do Mar Vermelho, porque aqui você tem um rio correndo, né, e uma água interrompida em plena cheia, né? Isso fez então com que eles ficassem ainda mais espantados. E a travessia do Rio Jordão teve tudo a ver com a Arca da Aliança, porque foi quando os sacerdotes pisaram o pé no rio, com a Arca da Aliança ao ombro, é que as águas se abriram. E eles ficaram no meio do rio parados com a Arca da Aliança. Depois os irmãos podem ler lá no capítulo 3. E enquanto eles ali permaneceram, as águas ficaram paradas, sustentadas pela poderosa mão de Deus. Quando eles tiraram o pé do rio, lá do outro lado da margem, com a Arca da Aliança, as águas voltaram ao seu curso normal. E então, agora, para os habitantes de Jericó verem a Arca da Aliança sendo antecipada por 7 sacerdotes tocando trombetas de chifre de carneiro, aquele silêncio ensurdecedor, vamos usar essa expressão assim, né? E aquelas trombetas tocando, tá? Trombetas anunciam algo, né? Então eles estavam realmente com o seu coração derretido. Deus ali trabalhou o psicológico dos seus inimigos, quando dia após dia, durante 6 dias, o povo marchou. No 7º dia, 7 vezes, eles marcharam, né? Eles estavam realmente com seus corações derretidos de tanto medo, de tanto pavor. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse, estou repetindo aqui o versículo 6, levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo, avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Irmãos, imaginem 3 milhões de pessoas marchando. 7 sacerdotes à frente com as trombetas. 4 sacerdotes atrás, cada um carregando, né, sobre o ombro os varais da arca. 600 mil guerreiros indo logo atrás. E lá atrás, então, todo o povo. Um total de 3 milhões de pessoas marchando em volta de uma cidade. Ouvi certa vez, meu amigo pastor Isaías Aguiar fez uma observação, olhando aqui pelo significante do texto, né? É uma das formas que a gente tem de raciocinar em cima de um texto. E ele fala, ele trouxe uma mensagem do poder da unidade. Não sabemos se foi exatamente isso, mas vamos imaginar que tenha sido. 3 milhões de pessoas, cada uma com 2 pés, então são 6 milhões de pés.
6 milhões de pés batendo forte na terra, marchando durante 6 dias. No 7º dia, rodando 6 vezes em volta. É como se tivesse abatendo aquele chão, enfraquecendo aquelas estruturas. E quando no final o povo bradou a todos os pulmões a glória do Senhor, e os sacerdotes tocando bem forte suas trombetas, e podemos aqui de novo imaginar que os anjos no céu também tocaram as suas trombetas. Ah, irmãos, aí não tem estrutura do inimigo que suporte. Quando a igreja marcha unida, quando a igreja marcha com um propósito, debaixo das ordens do Senhor, em plena obediência, irrestrita. Por isso que a nossa reflexão hoje é táticas estranhas. Estranhas porque são estranhas de acordo com o molde do inimigo, de acordo com o molde do mundo. Porque faz-se as coisas apenas baseado nas suas próprias ideias, seus próprios propósitos, no seu orgulho. Mas quando andamos unidos, todos unidos num só propósito, marchando juntos, debaixo das ordens do Senhor, em obediência irrestrita a Ele, irmãos, não há estrutura que suporte. Cai por terra mesmo. Seja lá qual for o tamanho, a fama das muralhas. Versículo 8, continuando então aí. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas, e a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguia a arca. Eles formavam ali uma espécie de uma guarda de honra para aquele que era o trono da misericórdia do Senhor, a arca da aliança. Durante todo esse tempo, tocavam as trombetas. Mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma até o dia em que eu lhes ordenar. Gritem, então vocês gritarão. Assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento, onde passou a noite. Josué levantou-se na manhã seguinte, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas, os chofares. Os homens armados iam à frente deles, e o restante dos soldados seguia a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. No 2º dia também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento. E durante 6 dias repetiram aquela ação. Deus trabalhando no psicológico dos inimigos. Irmãos, é assim que Deus faz. É por isso que os demônios, quando se manifestam aos berros, desespero, tormento. Deus trabalha o psicológico do inimigo. O inimigo, irmãos, treme quando o povo de Deus está unido em marcha, unido em oração, unido em propósito, unido em obediência irrestrita à palavra de Deus. Não há quem resista mesmo. Versículo 15. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, os irmãos sabem que 7 é o número da plenitude, né? Da completitude na Bíblia. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, aquele toque longo que foi falado lá atrás, Josué ordenou ao povo: gritem! O Senhor lhes entregou a cidade. A cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para a destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário,
trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela havia. Irmãos, esta frase aqui, destruir ao fio de espada homens, mulheres, isso vai acontecer várias vezes aqui em Josué, em Juízes, e muito se tem falado do genocídio cananeu. Como assim que Deus destruiu a todos? Como assim, irmãos? Deus é Deus. Ele pode ser questionado, mas não adianta ser questionado. Ele sabe todas as coisas. Os irmãos se lembram que, razão aqui de 430 a 450 anos atrás, Deus tinha dito para Abraão: os seus descendentes vão para uma terra e lá ficarão em aflição por 400 anos. Mas eu os farei retornar para esta terra, porque a medida da iniquidade é o pecado tornado normal, e a arqueologia tem mostrado aí que o pecado em Canaã era algo assim, irmãos, inominável. Os irmãos percebem pelos mandamentos que Deus dá ao povo de Israel: não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, não anda de acordo com os costumes dos povos para os quais eu estou mandando vocês, né? Por ali a gente tem noção de como que estava a medida, irmãos, estava transbordando da iniquidade dos cananeus. Deus estava apenas fazendo justiça à sua santidade em face de séculos e mais séculos que ele suportou a rebeldia, teimosia, desobediência dos seus filhos cananeus. Deus é pai de todas as nações da terra. Então, quando ele manda destruir aqui, ele sabe o que ele está fazendo. Sabe. Você quer questionar isso? Pode até questionar. Deus aceita ser questionado. Só que não adianta você questionar. Não adianta. Porque a Bíblia diz que não cai um pássaro de um galho de uma árvore sem que Deus saiba, sem que Deus dê o consentimento. Então, o que dirá, irmãos, uma vida humana sucumbir numa tragédia, sucumbir, né, numa guerra ou de enfermidade, enfim. Deus, ele sabe todas as coisas, onisciência. Ele controla todas as coisas, soberania. Ele apenas não orquestra nada disso, porque nada disso aí tem a ver com ele. Ele não quer isso, ele não deseja isso. Ele nunca desejou a destruição de ninguém. Isso vem como consequência das teimosias, consequência dos pecados, que ele sabe muito bem como exigir a justiça disso, a vindicativa, a nível coletivo, a nível individual. Ele sabe. Vou resumir numa frase: Deus é vingador, mas não é vingativo. O vingativo é aquele que guarda rancor. É aquele que vive se vingando. A vingança é um sentimento que acaba se tornando até prazeroso para essa pessoa. Já o vingador não. O vingador é aquele que simplesmente registra a situação, acompanha para ver o desenvolvimento dela. Se ela se transformar, ele anula a vingança. Mas se ela se perpetuar, ele simplesmente vem, vinga, isso se chama vindicar e pronto. Deus é esse. O dia da vingança do nosso Deus, quando chega, não há quem possa parar isso. Não há quem possa parar. Infelizmente. Alguns vão até dizer: quem ganha com isso é o diabo. Ele não ganha com isso.
ele fica satisfeito com isso, em parte, mas é uma satisfação sádica de alguém que sabe que está condenado. Eu não sou adepto da ideia que alguns têm de que o diabo tem esperança de derrotar Deus algum dia. Não tem. Ele não tem a mínima esperança de um dia derrotar Deus. Ele sabe que isso é impossível. Ele conhece o Deus que o criou e do qual ele se afastou e se rebelou. O que o diabo faz é pura e simplesmente, já que eu vou cair, quero levar o monte comigo. Vai todo mundo comigo, é só parar na minha reta, é só dar atenção às minhas propostas, às minhas insinuações, às minhas tentações. Foi assim que ele fez com o primeiro casal no jardim. E Deus permitiu porque aquele casal precisava ser testado. Não existe amor verdadeiro onde não existe a liberdade de não amar. E aquele casal foi testado e infelizmente não passou no teste. Se arrependeu depois. Deus colocou a vida deles no trilho, mas a humanidade nunca mais foi a mesma, já que com o ato deles o inimigo se tornou solto entre nós, agindo quando não age por conta própria, né? Ele age usando os seus demônios, que com eles se rebelaram quando ele foi expulso do céu. Então é dessa forma que as coisas, né, acabam acontecendo aqui em Canaã. O genocídio cananeu, né, nada mais é, o chamado genocídio cananeu, né, nada mais é do que a consequência. Assim como também o povo de Israel. Existe o genocídio israelita. Porque por causa das desobediências, a gente leu Deuteronômio 28 e vimos, né? Quantos genocídios israelitas vão acontecer ao longo da história? Como aconteceu recentemente no fatídico 7 de outubro de 2023. Né? E depois a contraofensiva. As guerras, seja em que parte do mundo for, até dentro da sua casa, da minha casa, são consequências disso. Tá? São desdobramentos desse afastamento de Deus. Lamentável. Versículo 22. Josué disse aos 2 homens que estiveram espionando a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá, com todos seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos da sua família e os deixaram no local fora do acampamento de Israel. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor, o tabernáculo. E Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. Quem escreve esse livro é Josué, né? E essa é a realidade de Josué. Ele morre, né? Questão aqui de uns 50 anos depois, ele morre. E quando ele morre, Raabe está ali, vivendo entre os israelitas. Primeiro eles foram colocados fora do acampamento, né? Eram estrangeiros. Mas como a própria lei dizia, à medida que eles declararam fé no Deus de Israel, eles foram assimilados, né, ao acampamento, ao povo, e assim acabou se casando, né, com um judeu, um da tribo de Judá, Salmão, como já disse para os irmãos no começo, né, na leitura de ontem, melhor dizendo. Naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento solene: maldito seja, diante do Senhor, o homem que reconstruir a cidade de Jericó. Ao preço de seu filho mais velho, lançará os alicerces da cidade. Ao preço de seu filho mais novo, porá suas portas. Uma pequena notinha de estudo de Yancey Stafford sobre esse versículo 26. Cidade amaldiçoada. A maldição de Josué foi cumprida de forma literal, quando um homem chamado Hiel tentou reconstruir a cidade de Jericó nos dias do rei Acabe, aproximadamente uns 600 anos depois. A história está lá em 1 Reis, capítulo 16, versículo 34.
Assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região para desespero dos inimigos do povo de Deus. Táticas estranhas, uma campanha militar sem igual. Esse é o tema da reflexão de hoje do guia de viagem da Bíblia de Estudo Facilitado. Yancey e Stafford destacam aqui o versículo 16. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. Os fracassos abissais dos israelitas no deserto do Sinai, como lemos em Números e Deuteronômio, resultam de uma simples questão de desobediência. Guiados por uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite, eles contavam com orientação divina inconfundível. Mesmo assim, insistiram em preferir sua vontade à vontade de Deus. Será que a geração seguinte, seus filhos, reagirá diferente, agora que está marchando pela terra prometida? Os habitantes de Canaã, que há muito sabiam do plano israelita de conquistá-los, se preparam para o pior. Os cidadãos de Jericó, a primeira cidade no caminho dos invasores, se entrincheiram nos muros da cidade e aguardam o ataque. Contra as expectativas, porém, assistem estarrecidos aos israelitas realizando o que parece ser um culto e não manobras militares. Realmente, né, irmãos, aquilo mais parecia um culto. Deus pôs a obediência dos israelitas à prova. Em vez de atacar os muros, eles devem rodeá-los em forma de procissão. Em vez de palavras, usam trombetas. As táticas bizarras dos israelitas no cerco de Jericó não deixam dúvidas de que Deus somente está no controle. E não Josué, nem os soldados, ninguém. Dificilmente um exército pode receber o crédito pela vitória quando tudo que faz é marchar em círculos e berrar. E berrar na hora certa, né? Por que Jericó foi destruída? Então, contra todas as probabilidades, os muros de Jericó de fato caem e os israelitas tomam a cidade. É espantoso, irmãos, o que os arqueólogos encontraram na camada, na camada de Jericó pertencente a este período. Eles viram sinais de muro desabando, do desabamento do muro, perceberam que havia mesmo um incêndio envolvido, porque o texto diz que eles incendiaram a cidade, mas o que chamou a atenção deles era a posição das pedras. As pedras estavam como quem cai de dentro para fora, e não de fora para dentro, como seria o normal numa invasão comum, usando aríetes e catapultas, ou outros tipos de armas, rampas de ataque, coisas assim. As pedras estavam posicionadas como quem cai de dentro para fora. Tá? Então até a arqueologia já comprovou a veracidade deste relato. Como ocorrera com as 10 pragas no Egito, a destruição de Jericó, um possível centro de adoração ao Deus da Lua em Canaã, anuncia simbolicamente a guerra aberta entre o Deus dos israelitas e os deuses pagãos da região. 40 anos depois, agora é um novo round. Lá Deus derrotou os deuses egípcios, agora ele vai derrotar os deuses cananeus. Já falei agora há pouco que ao abrir o Rio Jordão, Deus derrotou Ian, o deus rio, dos cananeus, representado por o animal crocodilo. Agora, quando entram em Jericó, provavelmente era o deus da lua que era adorado ali, segundo os estudiosos, mas um deus vai cair, e assim sucessivamente. Apesar das medidas tomadas contra os cananeus parecerem duras, a Bíblia deixa claro que eles tinham perdido o direito à terra. De fato, não havia como eles retomarem, porque Deus os havia marcado. Falei para os irmãos agora há pouco, sobre essa questão,
E Yancey e Stafford, eles trazem aqui uma nota, né, de estudo chamada assim: existe guerra santa? Por que Deus ordenou uma campanha militar tão implacável? Eles destacam aqui o capítulo 11, verso 6. E o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque amanhã, a esta hora, os entregarei todos mortos a Israel. A você cabe cortar os tendões dos cavalos deles e queimar os seus carros. Guerra Santa. Nos últimos anos, o termo esteve amplamente associado ao extremismo islâmico, com frequência muito maior na história. Porém, os cristãos estiveram no centro das chamadas guerras santas, na época das famosas cruzadas, tá? Razão aí de 1000 anos atrás, né, 1500. Existe algo irracional e até repulsivo numa guerra santa. Ela subordina todas as melhores energias da religião a um dos mais horrendos atos da natureza humana, que é o de guerrear, matar, né, o seu próximo. E, no entanto, qualquer pessoa que ler a Bíblia será incapaz de ignorar que há guerras santas no Antigo Testamento. Livros inteiros foram escritos sobre o assunto. E nenhum artigo breve pode sequer pensar em abranger todos os tópicos dessa questão. Mas os leitores modernos precisam de alguma contextualização que os ajude a entender por que uma guerra santa, violentíssima, é apresentada sob uma ótica tão positiva. Uma terra prometida aos israelitas. O estilo de combate dos israelitas se encaixa no padrão de guerra austero daquele tempo. Relatos egípcios e assírios da época se vangloriam de execuções em massa, torturas e a demolição sistemática de cidades. Mas o envolvimento de Deus suscita questões singulares. Ele ordenou pessoalmente a destruição total de 7 nações cananeias sem sobreviventes. Por quê? O Antigo Testamento deixa claro que os cananeus não seriam arrancados da terra devido a um capricho repentino. Deus prometeu a terra aos israelitas mais de 400 anos antes de Josué. Eles chamaram o homem, Abraão, para fundar uma nação de pessoas escolhidas. Repetiu diversas vezes essas promessas. Gênesis 12, de 1 a 3, 15, 5 a 18, 17, 2 a 8, 26, 3, 23, 24, 28, 13 e 14. E, por fim, chamou os israelitas a sair do Egito e tomar posse da terra prometida. Praticamente desde o início, Canaã era parte vital do plano de Deus. Já havia aludido a isso aos irmãos de maneira breve, agora aqui Yancey e Stafford trazem detalhes maiores. Punição postergada. A herança de Israel, contudo, significava a expulsão dos cananeus. Como é possível pessoas inocentes serem simplesmente empurradas de lado ou mortas? Em resposta a essa pergunta, a Bíblia deixa claro que os cananeus não eram inocentes. Falei sobre isso agora há pouco também. No decorrer de sua longa história de pecado, eles haviam perdido seu direito à terra. 400 anos antes de Josué, Deus dissera a Abraão que seus descendentes não ocupariam a terra até que o pecado de seus habitantes tivesse atingido a medida completa. Gênesis 15, versículo 16. Mais tarde, poucos dias antes do início da campanha de Josué, Moisés declarou o seguinte, Deuteronômio 9, 5. Não é por causa de sua justiça ou de sua retidão que você conquistará a terra delas, mas é por causa da maldade destas nações que o Senhor, o seu Deus, as expulsará de diante de você. É Deus dizendo para os israelitas, vocês não são santinhos, não. Então eu não vou colocar vocês lá dentro porque vocês merecem. Eu vou tirar os cananeus de lá porque eles já me irritaram demasia. A minha ira já se acendeu contra eles. Deus está no pleno controle de tudo, irmãos. Mais tarde, Deus vai reagir da mesma forma, irada, contra o seu próprio povo ao o desobedecerem. Tá? Historiadores descobriram inúmeras evidências dessa maldade. Os templos cananeus continham prostitutas, orgias e sacrifício humano,
Relíquias e placas de órgãos sexuais em dimensões exageradas sugerem a imoralidade que caracterizava Canaã. Os deuses cananeus, como Baal e sua esposa Anat, tinham prazer na carnificina e no sadismo, o sexo pervertido, tá, irmãos? Os arqueólogos descobriram grande quantidade de jarros contendo ossos pequenos de crianças sacrificadas a Baal. E quando se fez a análise desses ossos, tá, irmãos? Mediante modernas técnicas de DNA, né? Descobriram que essas crianças foram moldadas nesses vasos de barro ainda vivas, bebês, e enterradas em honra a esses deuses. Famílias em busca de sorte num novo lar praticavam o sacrifício do alicerce, matavam um de seus filhos e vedavam o corpo na argamassa da parede. Essa era a prática comum dos cananeus. De muitas maneiras, Canaã se tornara semelhante a Sodoma e Gomorra. A Bíblia registra que Deus tem paciência com sociedades decadentes por algum tempo, mas o juízo é inevitável. Para Sodoma e Gomorra, a punição veio na forma de fogo e enxofre. Para Canaã, ocorreu por meio dos exércitos conquistadores de Josué. Mais adiante, Deus permitiu que seu próprio povo escolhido fosse devastado por invasores como punição por seus pecados, e entre esses pecados, o deixar cananeus vivos. E esses cananeus mesmo se voltaram contra eles. A sentença proferida em Canaã parece severa, mas não mais severa que a infligida posteriormente ao próprio Israel. O problema da contaminação. Os israelitas não poderiam simplesmente se instalar como novos vizinhos entre as cidades cananeias já existentes. Desde o momento em que as tribos fizeram um bezerro de ouro, lá em Êxodo 32, os israelitas demonstraram uma vulnerabilidade fatal à infecção exterior. Pareciam particularmente suscetíveis aos pecados do sexo e da idolatria, as especialidades nacionais de Canaã. Irmãos, a expressão que vai aparecer muito lá em Juízes. Juízes é o livro que relata 300 anos, irmãos, tenebrosos para o povo de Israel. Justamente os primeiros 300 anos deles em Canaã são anos de infidelidade, de relaxamento nas ordens de Deus, deixando os cananeus sobreviverem, se misturando a eles, e aí aparece lá a expressão: e o povo e os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo aos Baalins. O que são Baalins? É o plural de Baal. Era o Baal, usando a expressão de hoje em dia, né? Era o Baal de cada cidade, né? Era como se fosse aí o santo próprio, né, de cada cidade. Padroeiro, hoje em dia eu uso essa expressão padroeiro no meio católico aí, né? Seria como se fosse o Baal padroeiro de cada cidade. E o povo de Israel, ao invés de exterminar os cananeus, porque aí estariam exterminando junto essa cultura maldita, tá? Que era exatamente a ideia de Deus, era expurgar aquela terra que ele escolhera, né, que ele santificara, dessas práticas. O povo de Israel deixa os cananeus vivos e acabam sendo seduzidos por eles a praticar as mesmas magias que eles praticavam. Lembra que lá nos mandamentos tinha uns mandamentos meio estranhos, do tipo: você não poderá cozinhar o cabrito no leite da própria mãe, você não entregará sua filha para ser prostituta de Baal, coisas desse tipo assim. Você, mulher, não poderá se postar, né, diante de um animal para fazer sexo com ele. Você, homem, está proibido de fazer sexo com o animal. Essas eram práticas, irmãos, que não eram apenas perversões morais. Não eram apenas isso, não. Eram práticas consideradas mágicas, magia, para excitar os deuses a abençoar a agropecuária deles, o plantio e colheita de cereais e frutas, e a criação de animais domésticos.
E Israel, quando aparece a expressão lá, servir aos Baalins, ou seja, Israel passou a praticar todo esse tipo de coisa. Os irmãos se lembram dos filhos de Eli, que se tornaram depois sacerdotes? A tradição diz, inclusive, que Eli, ele usurpou o cargo de Buzi, né, que era para ser o sacerdote na época, e ele usurpou o cargo e colocou-se como sumo sacerdote, e os seus filhos eram seus auxiliares. E o texto diz que seus filhos se deitavam com mulheres israelitas que vinham trazer suas oferendas na tenda sagrada, em Siló, no tabernáculo. Ou seja, estavam transformando o tabernáculo do Senhor num templo pagão, com práticas de prostituição lá dentro. Talvez até seduzindo as mulheres, dizendo, olha, se você se deitar comigo, você vai ter sorte na sua vida e vai ter uma grande procriação, uma grande prole, grandes filhos. Se você se deitar comigo aqui, você vai dar sorte para o seu marido lá na colheita. Exatamente como os sacerdotes pagãos faziam, irmãos. Não é à toa que esses dois homens, né, Hófni e Finés, morreram de uma forma tão trágica, e Deus avisou para ele antes. Estão entendendo, irmãos? Tudo tem um sentido. Deus quer evitar que seu povo seja contaminado, moral e espiritualmente. Continuando aqui o artigo de Yancey Stafford. A história posterior de Israel fornece uma evidência negativa da razão por que Deus ordenou a total destruição dos cananeus. A frase condenatória em Josué, mas os israelitas não expulsaram tais povos, isso aparece no capítulo 13, versículo 13, sugere um futuro transtorno. E o próprio livro seguinte, Juízes, acabei de falar isso, narra as consequências devastadoras. Os israelitas caíram para um dos seus níveis mais baixos por não terem cumprido a missão original de remover os elementos impuros da terra. E mais, vou acrescentar aqui, Juízes 2:10 mata a questão de uma vez por todas ao dizer que a geração que nasceu depois da morte de Josué já não conhecia os relatos dos grandes milagres que Deus tinha feito. Ou seja, a geração que entrou em Canaã, que são filhos dos rebeldes que morreram no deserto, não cumpriram o principal dos mandamentos de Deuteronômio. Capítulo 6, versículo 5 até o 7. E tu as ensinarás as leis aos seus filhos. E aí, irmãos, foi derrocada em cima de derrocada. Isso só vai ser parcialmente recuperado na época do rei Davi e do rei Salomão e dos reis que foram fiéis depois. Josafá, Ezequias, Josias. Mas só parcialmente, porque o estrago já estava feito, né, e foi muito difícil. Somente com o exílio babilônico, que foi traumático, primeiro veio, né, o extermínio assírio, depois o exílio babilônico, aí sim, quando eles voltam com Esdras, Neemias, Zorobabel, eles voltam convertidos, transformados, aí se voltam para a palavra de Deus, começam a fazer cópias dos livros do Antigo Testamento para serem lidos, e aí o povo toma um pouco mais o eixo, mas mesmo assim, irmãos, olha, para mostrar o quanto o gênero humano é incorrigível, tá? Eles nunca mais se dobram diante de imagens, tá? Nunca mais se envolvem com os deuses dos povos vizinhos, até brigam por causa disso, mas se misturam com política, transformam a religião deles numa religião misturada com política. E aí quando Jesus vem ao mundo, os líderes religiosos estão, né, em conluio com os políticos romanos, e dá no que dá, o próprio Jesus morre, né, no meio de uma trama que misturou ali em parte Pilatos, governante romano, e em parte Caifás, líder religioso, e aí vai. Né? A própria igreja cristã, irmãos, começou bem, mas lá pelo ano 400, né, depois de Cristo, começou aos pouquinhos, se misturando com política, até o ano 500, de uma vez por todas, o bispo de Roma se arvorar como uma espécie de um imperador religioso, tá, que gerou a figura que hoje é chamado de Papa, né, soberano, e as coisas foram ficando da forma como ficaram,
E até mesmo quando veio a reforma protestante, tá? A forma estrutural como as religiões cristãs foram se organizando, trazem essa ideia, né, de estruturalismo político. Vamos falar aqui, nós somos batistas, né? Vamos falar aqui que até a nossa própria denominação, às vezes, revela um estruturalismo muito parecido com o político mundano, tá? E gerando aí consequências terríveis. Terríveis. Tudo isso é lição para nós, irmãos. Tá? É obedecer irrestritamente à palavra de Deus. Tá? Custe o que custar, doa quem doer. Começando em nós. Tá? Começando em nós. Aí, partindo já para o final aqui, então, do artigo especial. Existe Guerra Santa? Dos editores aqui, Yancey e Stafford. Uma luta entre nações. Olhando em retrospecto para esse período da história, logo pós-conquista de Canaã, né? Nós costumamos visualizar as batalhas de Josué como disputas nacionais ou raciais. Os israelitas versus o povo de Canaã. A Bíblia, no entanto, apresenta a guerra como uma disputa mais ampla, mais extensa. É o confronto entre aqueles que seguiam a Deus e os que se contrapunham a Deus. Quando Deus julga grupos de pessoas, como julgou os habitantes do mundo na época de Noé, ou os povos de Sodoma e Gomorra no tempo de Abraão, ou os egípcios nos tempos de Moisés, aqueles poucos que permaneceram fiéis a ele encontraram um jeito de escapar. Tanto é que havia egípcios entre os que saíram do próprio Egito. Né? A gente já leu isso lá nos livros de Números. No livro de Josué, uma história luminosa se irradia. A história de Raabe, uma não israelita. E mais tarde a história de uma moabita chamada Ruth. Cananeia típica que trabalhava como prostituta profissional, ela aprendeu a temer e depois confiar no Deus de Israel e escapou da queda de Jericó. Os irmãos se lembram na época de Elias, quando a rainha Jezabel instituiu, com o apoio de seu marido, o rei Acabe, que era para ser fiel a Deus e não era, a religião a Baal oficial. Elias entrou em depressão, achando que estava sozinho. Deus falou: eu tenho 7.000 aqui, que não dobraram o joelho diante de Baal, e estão mantendo-se fiéis a mim. Deus sempre teve o seu remanescente fiel, irmãos. O remanescente fiel a Deus é justamente o daqueles que resolveram em seu coração andar fiéis com Deus. Você faz parte desse remanescente fiel? Eu faço. É isso que a gente precisa ser, o remanescente fiel. Raabe foi, tá? E olha, mesmo vivendo num contexto pagão. Abraão vivia no contexto pagão de Ur, mas se manteve fiel a Deus. E assim ela escapou da queda de Jericó. Além disso, veio a casar-se com um líder israelita, Salmão, e tornou-se uma antepassada do próprio Messias, Jesus. Raabe disse que as pessoas em sua cidade, Jericó, tremeram de medo durante 40 anos, à espera do julgamento do Deus de Israel. Lemos isso na leitura de ontem, capítulo 2, 9 a 11. Entretanto, somente ela tomou a atitude de buscar ajuda. Se outros em Canaã tivessem se arrependido e voltado para Deus, poderiam escapar também, como aconteceu com Raabe. As guerras santas de hoje. Um fato sobre a guerra santa é bastante claro. Não podemos usar o argumento da guerra específica ordenada por Deus em Josué em nenhuma situação nacional de hoje. No Antigo Testamento, Deus estava lidando sobretudo com uma nação em particular, os israelitas, para um propósito determinado. Quando o Messias por fim surgiu daquela nação, tudo mudou. Os seguidores de Jesus viviam no mesmo território conquistado por Josué, a terra prometida. 4 vezes, porém, em suas últimas palavras, Jesus mandou que seus discípulos levassem o evangelho para além de Jerusalém, para todo o mundo. Vão, disse ele, não como exércitos conquistadores, mas como portadores das boas novas que se aplicam a todos os povos, todas as raças, todas as nações. Hoje mesmo, irmãos, um famoso cantor evangélico lançou uma enquete na sua página do Instagram perguntando: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E ele perguntou lá: essa promessa de Deus a Abraão se aplica a que povos? Só aos israelitas? Só aos árabes? Ou aos árabes e aos israelitas?
Eu coloquei minha resposta lá, não só a árabes e israelitas, mas a todos os povos da terra, porque a Bíblia vai dizer lá no Novo Testamento que todo aquele que crê é filho de Abraão, independente de que povo seja, se é gentio ou se é judeu, tá? Essas promessas estão lá em Gênesis 15:6, em Romanos 4, de 1 a 25, e em Gálatas 3, de 1 a 14. Depois você pode conferir isso lá. Qualquer pessoa que recorre ao livro de Josué à procura de argumentos para uma guerra santa deve também olhar à frente para Jesus. Mesmo tendo embarcado numa cruzada santa, Jesus não escolheu meios violentos. Ele pediu perdão na cruz por aqueles que o estavam crucificando, irmãos. Escolheu de fato o sofrimento e a morte. Nada no Novo Testamento justifica guerras religiosas. Pode até que a gente pode até, né, argumentar que Deus mantém vivas as promessas dele para Abraão, as promessas dele para o povo de Israel, mas não mais por meio de guerra, e sim por meio do Evangelho de Cristo. Tanto é que no final dos tempos Deus vai selar 144 mil judeus durante a grande tribulação. Para quê? Para que eles tomem a mão em espadas e metralhadoras Uzi, como hoje se usa, né? Para sair matando quem não é judeu? Não. Diz lá Apocalipse que eles vão por todas as nações testemunhando que Jesus Cristo é o Messias. É pelo Evangelho, meus irmãos. Hoje, a guerra santa, entre aspas, usa outras armas. O apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios 10, né? As nossas armas não são carnais, mas espirituais, poderosas em Deus, para derrubar todo tipo de fortaleza. O guerreiro cristão de Efésios 6, 10 a 17, está completamente armado para, no versículo 18, se colocar de joelhos em oração. É por essa forma que a gente vence a batalha hoje. Se você quiser uma discussão mais ampla sobre esse assunto, Yancey e Stafford indicam aqui a leitura de um livro, fez parte da minha bibliografia na época do meu seminário, quando eu estudei teologia para ser pastor, O Enigma do Mal. Podemos crer na bondade de Deus? Esse livro foi publicado por John Wehan, tá? Publicado em São Paulo pela Vida Nova, datado do ano 1989, tá? Mas é um livro que se mantém muito atual. O Enigma do Mal. Podemos crer na bondade de Deus? Pode buscar acesso a esse livro e você vai ter mais argumentos em torno desse tema. Questões de vida para a gente refletir hoje em nossa leitura. Você já teve a sensação de estranheza ao fazer algo que, a seu ver, era o plano de Deus para a sua vida? Como foi o caso lá, né, do povo de Israel atacando Jericó daquela maneira tão estranha, né? Que argumentos você já ouviu cristãos usarem a favor ou contra guerras santas? Tá? Esse assunto aí tá, né? De vez em quando vem à tona esse tema, né? Para debate, para discussão, tá? E você deve buscar, né, se aprofundar sobre isso, mas entender que é o Deus da graça, o Deus de toda graça e misericórdia, que nunca deixou de ser Deus de graça e misericórdia, mesmo quando ordenou genocídios assim, tá? Que controla soberanamente todas as coisas. Nossa leitura hoje ficou bem mais longa, né, meus irmãos? Mas um tema também muito importante, tá? Que vale a pena a gente debater. Vamos orar? Deus da justiça, perfeita, vindicativa, é a Ti, como esse Deus, que falamos nessa manhã, nessa nossa leitura, Pai. A Tua palavra vai nos dizer: a ninguém torneis mal por mal. A Tua palavra vai dizer: se teu inimigo tiver fome, dá de comer, tiver sede, dá de beber, porque assim você vai estar amontoando brasa sobre a cabeça dele. No que depender de vocês, tenham paz com todos. E não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, diz o Senhor dos Exércitos. Esse é o tempo que nós estamos vivendo agora.
Não é tempo de usar de armas nenhumas, sejam elas militares, políticas, argumentativas, filosóficas, religiosas, político-religiosas, filosófico-religiosas, não importa. Não é tempo de usar arma nenhuma para atacar ninguém. É tempo de deixar o Senhor agir na sua plena e santa e justa ira. Deus da justiça plena, tome em tuas mãos as nossas causas e as tuas causas e leve-as a bom termo. Nós confiamos na tua sabedoria, Senhor. Confiamos na tua justiça. E nos submetemos humildemente à tua disciplina, Senhor. Tu sabes o que estás fazendo e tens pleno controle sobre todas as coisas. Por isso não tememos. Apenas imploramos a ti, Senhor, na tua ira. Lembra-te da tua misericórdia, como orou o profeta Abacuque. Tem misericórdia de nós e de todos os povos da terra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Glória a Deus. Na leitura de amanhã, Josué 7, alunos lentos. Vamos ver Israel falhar logo em seguida a um sucesso. Por que às vezes isso acontece, né? Logo após um sucesso, vem uma falha clamorosa. É algo que a gente precisa meditar na leitura de amanhã. Deus abençoe você e a sua família. E até lá. Firme na jornada. Deus abençoe.